Foi. Fala, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô ótimo. Vamos continuar a nossa aula de geografia, do ponto que a gente parou, tá? Vamos lá. Tô aqui no cantinho. A gente vai continuar falando dos tipos de agricultura, né? Antes de qualquer coisa, se tiver barulho, desculpa mais uma vez, é o bar aqui da frente que não para, né? Daquele jeito de sempre. Mas vamos embora. Já continuar falando de alguns tipos de agricultura extensiva aqui na nossa aula, até de algum tipo de, até também de agricultura intensiva também, quando chegarmos em empresas agrícolas, agroindústria, agronegócio, mas vamos fechar aqui, né, esses exemplos que a gente começou na aula passada. Vamos lá. O primeiro que a gente tem aqui é justamente a agricultura de jardinagem. Eu destaquei aqui para vocês que ela é do tipo familiar, ou seja, a família, né, é a principal mão de obra desse tipo de agricultura. São os pertencentes àquele núcleo familiar que serão os responsáveis pelo trabalho desenvolvido na propriedade, beleza? Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui. Tá tudo certo, beleza. E aí, o que a gente já precisa lembrar logo de início? São pequenas e médias propriedades, beleza? Então não estamos falando aqui de um latifúndio, de terras gigantes, estamos falando de pequenas e médias propriedades em que a principal mão de obra é a familiar, tá? Se utilizam de técnicas de preservação do solo e de fertilização orgânica. Por que eles fazem isso? Porque é muito característico a utilização da agricultura de jardinagem na Ásia. E eles continuam usando as técnicas de produção que eles usavam há milênios. Então, eles mantêm esse modelo produtivo. Sem falar que, se utilizar de técnicas de preservação do solo e fertilização orgânica, é fundamental porque é inteligente. Se você vai usar o solo, pois que você cuide desse solo, para que ele sempre seja fértil e importante para a sua produção. Você não tem que ficar migrando, enfim, criando problemas ambientais e tal. Então eles têm essas técnicas, esses métodos de produção que são milenares e que são fundamentais para o tipo de agricultura que eles desenvolvem, beleza? Aí aqui tá posto que também é muito comum na Ásia, como eu já falei para vocês. Agora vamos falar um pouquinho das práticas intensivas. E aí, só reforçando, qual é a principal diferença entre a agricultura extensiva e a agricultura intensiva? A agricultura extensiva é aquela que não se utiliza de muitos aportes de capital e de muita tecnologia. Quando eu falo aporte de capital, eu quero dizer dinheiro, tá? Já a agricultura intensiva, o próprio nome já diz intensiva, usa muito capital e muita tecnologia. O aporte de capital é intensivo. O uso de tecnologia é intensivo. Pegaram? Então, a agricultura é extensiva e a agricultura intensiva. Show de bola? Vamos continuar. Como eu já falei, muito capital investido e muita tecnologia aplicada. E aí um exemplo, né, de prática extensiva é justamente a agricultura moderna. E aí, gente, quando eu falo agricultura moderna, eu falo de agronegócio, tá? E não tem como pensar nisso sem lembrar da Revolução Verde. Revolução Verde foi um processo que aconteceu ali da segunda metade do século XX, década de 50, 60, 70, em que basicamente um pacote de tecnologias desenvolvidos nos Estados Unidos foi propagado pelo mundo. E essas tecnologias moldaram a estrutura do agronegócio como ela hoje em dia. Então, uma série de infraestruturas, tecnologias, formas de produção que utilizamos hoje começam ali na década de 70, 50, 60. A década de 70 a gente coloca como marco, tá? Mas o pacote verde, né, a Revolução Verde, ela vai sendo construída desde ali a década de 50. Show de bola?
Então, é isso que eu acabei de falar para vocês, né? Quando a gente pensa em Revolução Verde, a gente pensa em fertilizantes, pesticidas, sementes selecionadas e mecanização, ou seja, o agronegócio, tá bom? E aqui a gente destaca Estados Unidos, Europa Ocidental e América do Sul, enquanto as três principais regiões em que essa agricultura moderna é desenvolvida. Na América do Sul são algumas regiões ali de alguns países, né? E aí a gente destaca a Argentina e o Brasil como grandes expoentes no agronegócio, beleza? Porém, na Europa, Estados Unidos, ele é muito forte, por mais que a estrutura fundiária desses países seja muito diferente. O que eu quero dizer com isso? Enquanto que na América do Sul nós temos uma agricultura moderna instalada, porém concentrada em latifúndios, ou seja, grandes propriedades de terra, as terras mais férteis. Nos Estados Unidos e na Europa, nós temos um cenário em que houve uma reforma agrária no passado, nessas duas regiões do globo, e que as pequenas propriedades divididas entre a população têm acesso a capitais e a infraestruturas ofertados pelo próprio governo, de modo que elas conseguem participar desse circuito da agricultura moderna, tá? E uma pequena fatia dessas propriedades de terra fica na mão das grandes empresas. Isso para os Estados Unidos e o mesmo para a Europa, com certas limitações, inclusive, quanto ao uso de agrotóxicos, porque, gente, agrotóxico é veneno. Pode ser usado em maior ou menor proporção, mas é veneno, ponto final. Não tem muito... O próprio nome já diz, agrotóxico, é veneno, tá bom? Já na América do Sul, a estrutura é diferente. Enquanto que nos Estados Unidos e Europa houve uma divisão, um rateio dessas terras, na América do Sul se manteve a mesma estrutura herdada do processo de colonização. Ou seja, no Brasil, por exemplo, que passamos por um processo de desenvolvimento de capitanias hereditárias, depois governo geral, enfim. Nesses momentos, basicamente o que tínhamos eram terras gigantescas. E aí, mais uma vez, quando eu falo, eu sempre bato nessa tecla. Quando eu falo de terras gigantescas, de um latifúndio, eu não estou falando de uma terra do tamanho do Maracanã. Eu estou falando de uma terra do tamanho de um estado, do tamanho de um município, de uma cidade. É disso que eu estou falando, tá? Então essas terras gigantescas eram atribuídas a uma única família. Capitanias hereditárias se formaram dessa forma, inclusive, tá? E essa estrutura permanece até hoje. Há algumas modificações, né? Alguns empresários passaram a participar disso, principalmente a partir da década de 70, ali com as políticas feitas pela ditadura militar, que ao invés de pensar no povo, pensou na atração de empresários para o centro-oeste brasileiro, mas enfim. O que nós temos, de qualquer forma, é uma estrutura agrária, ou seja, a divisão das terras extremamente concentradas nas mãos de pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas. Isso é de fundamental importância para entender o Brasil hoje em dia. Tá bom? E óbvio que isso foi moldando o sistema político brasileiro. A República do Café com Leite basicamente se desenvolveu, né, dessa estrutura, e agora, mais recentemente, o agronegócio nos moldes como se apresenta hoje em dia. Tá? Mas o que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte: na América do Sul, nós temos terras gigantescas nas mãos de pouquíssimas pessoas, mas pouquíssimas mesmo. Muito poucas. Enquanto que o resto, que acabam sendo terras não tão férteis, muito menores, ficam com a população. E essa população tem dificuldade de produzir por menor acesso a facilidades que o agronegócio possui.
Ou seja, ao passo que nos Estados Unidos e Europa as pequenas propriedades têm acesso a várias benesses, como eu falei, o próprio Estado ele é fundamental para que essas propriedades tenham acesso a tecnologias, assistência técnica, a crédito a juros baixos, né? Na América do Sul, o que você tem é o inverso. Quanto menor a sua terra, mais dificuldade você tem de pegar empréstimo com o banco. Menos infraestrutura você tem, menos acesso à assistência técnica de universidades, Embrapa você tem. Enquanto que o latifúndio, o grande proprietário, tem tudo isso e ainda mais. Na América do Sul, por exemplo, existe uma quantidade gigantesca de agrotóxicos que são impedidos de circular no espaço europeu e norte-americano porque são cientificamente comprovados que são cancerígenos. Na América do Sul, mais especificamente no Brasil, são absolutamente permitidos, né? O governo atual, no início do seu mandato, já permitiu mais de 50 agrotóxicos, né, que eram impedidos anteriormente de poderem participar, serem utilizados pelo agronegócio brasileiro, tá bom? Então, são 3 regiões principais quando a gente pensa na agricultura moderna: Estados Unidos, Europa e América do Sul. Sempre lembrando que a estrutura agrária, né, ou seja, as terras, as formas como essas terras estão divididas em Estados Unidos e Europa é absolutamente diferente da estrutura agrária da América do Sul. E aí, lembrando que na América do Sul nós damos destaque principalmente a quem? Argentina e Brasil, tá? Professor, existem outras regiões do planeta que participam? Lógico que tem, né, gente? China, você tem o México, você tem vários outros países, mas os principais expoentes são esses que estão aqui no material de vocês na nossa aula, tá bom? Vamos lá. Vou falar um pouquinho agora de empresas agrícolas. Deixa eu ver quantos minutos. Tem bastante aí. Empresas agrícolas basicamente se desenvolvem em grandes propriedades. Gente, quando eu falar em agricultura intensiva, sempre se lembrem que ela se desenvolve em grandes propriedades, tá? E se a gente está falando de empresas agrícolas, obviamente que elas estão presentes em grandes propriedades, tá? Maciços investimentos de capital em tecnologia e mão de obra qualificada, ou seja, as empresas agrícolas, elas focam em muita tecnologia aplicada e uma mão de obra extremamente qualificada. Ou seja, ela quer o melhor trator, ela quer o melhor, sei lá, a melhor máquina para sua produção, ela quer a melhor espécie agrícola geneticamente modificada, ela quer a melhor colheitadeira, ela quer o melhor tudo. E a mão de obra contratada são veterinários, são engenheiros agrônomos, beleza? Ou seja, não estamos falando de uma mão de obra do campo. Inclusive, grande parte dessa galera que vai trabalhar nas empresas agrícolas vem das cidades. Se formam nas cidades, são das cidades e vão para o campo trabalhar nas empresas agrícolas. O real homem do campo, que é aquele que toda a sua família está no campo, vive da agricultura de subsistência, enfim, esse não é empregado por essas empresas agrícolas. Quando é empregado, isso ocorre em períodos muito específicos, né? Aqueles meses do plantio e aqueles meses da colheita, beleza? É um trabalho sazonal, depende da época do ano. Show de bola, gente? Então, quando a gente pensa em empresas agrícolas, a gente está pensando de muita tecnologia, o suprassumo da tecnologia, tá? E mão de obra extremamente qualificada. Show? É isso. Obviamente que ela tem uma grande produtividade, mas lembrando que empresas agrícolas, elas não produzem uma variedade absurda de espécies agrícolas. Elas produzem soja, milho, de repente ali um arroz,
soja de novo, de repente uva, soja de novo. Nós dizemos que elas são monocultoras, né? Não tem uma pluralidade de gêneros agrícolas. Elas não vão pensar, por exemplo, em plantar alface, mandioca, beterraba, chuchu. Não, quem faz isso é a agricultura familiar, tá bom? Mas as empresas agrícolas possuem sim uma grande produtividade para aquelas espécies que elas se propõem a plantar. E aí alguns exemplos aqui, né, do que nós encontramos ali nessas empresas agrícolas e que são fundamentais para que essa grande produtividade exista. Bom, sementes selecionadas e melhoradas geneticamente. Professor, o que é uma semente melhorada geneticamente? É o seguinte, elas, dentro das empresas agrícolas você tem laboratórios, né? E ali dentro você basicamente vai pegar essa semente, vai entender a estrutura molecular dela, né? O DNA, enfim, toda essa parte da biologia que eu não entendo muito bem, e vai enxertar nesse material genético partes de outras espécies vegetais, de bactérias às vezes, de vírus, ou seja, tem uma mistura de materiais genéticos em laboratório para que essa espécie vegetal, essa espécie agrícola que vai ser plantada a partir dessa semente tenha uma resistência muito maior a pragas e a agrotóxicos do que uma semente natural. Então percebe? Quando eu falo de sementes selecionadas e melhoradas geneticamente, eu estou dizendo que o material genético dessas sementes será modificado no laboratório, será adicionado partes do material genético de vírus, de bactérias, de outras espécies agrícolas a esse material genético, criando assim uma semente geneticamente modificada que estará mais apta a reagir, a ser mais resistente a pragas, a momentos de seca, por exemplo, a agrotóxicos. É isso. Perceba que o próprio sistema produz espécies geneticamente modificadas para serem resistentes aos agrotóxicos. Percebem como que o agrotóxico é basicamente veneno? Fertilizantes são utilizados, um elevado grau de mecanização em todas as etapas do processo produtivo, muita máquina, muita tecnologia empregada, acompanhamento de produção por engenheiros, técnicos, administradores, a Embrapa e por aí vai. Ou seja, tem muita tecnologia, muito dinheiro envolvido, né? Tem engenharia genética envolvida, tem fertilizantes envolvidos, assistência técnica de altíssimo nível. Obviamente que as taxas de produção, as taxas de produtividade nessas empresas serão muito grandes, beleza? Fácil, né? E obviamente essas empresas são focadas no mercado externo, beleza? Atendem de vez em quando o mercado interno, mas o externo é o foco. BR Foods, por exemplo, ela é uma grande empresa agrícola. Ela é muito mais focada ao mercado externo, porém também alimenta o mercado interno brasileiro. O foco, o principal, vai para fora, mercado europeu, mercado norte-americano, principalmente mercado chinês, de alguns países árabes também, enfim. Mas uma pequena parte, uma outra partezinha é destinada ao mercado brasileiro, beleza? Mas o foco está para fora. E é isso, agora vamos falar de agroindústria. Falamos de empresa agrícola, agora vamos falar de agroindústria. Qual é a diferença das duas? Vamos lá. As agroindústrias são empresas agrícolas, porém, elas processam o que produzem. Professor, não entendi, como assim? Seguinte,
Você produz uva na sua terra, produziu uva. Uma empresa agrícola produziria uva com toda a tecnologia, assistência técnica, tudo do bom do melhor. Só que depois ela pegaria essa uva e venderia. In natura, sabe? Uva. Pegou a uva, trabalhou essa uva, vendeu. Uma agroindústria, que também é uma empresa agrícola, pega essa uva e transforma em suco de uva, por exemplo. Essa é a diferença. A empresa agrícola, ela vai produzir e vender o produto que ela produziu, que ela retirou da natureza. A agroindústria, ela não só retira o produto da natureza, como ela processa, ela transforma esse produto. Então, se você está numa produção de laranja, de uma agroindústria, a laranja será transformada em suco de laranja. Uma plantação de laranja em uma empresa agrícola significa que essa laranja será retirada e vendida como laranja mesmo no mercado externo. E parte para o interno, mas o foco é para o externo. Pegaram? A agroindústria produz e processa, transforma a laranja, por exemplo, em suco de laranja. Já a empresa agrícola é focada apenas na produção da laranja. Produziu a laranja e vendeu a laranja. Beleza? Não houve um processo de transformação, de processamento desse produto agrícola, dessa espécie agrícola. Beleza? Ou seja, toda a agroindústria é uma empresa agrícola, porém nem toda empresa agrícola é uma agroindústria. Fechou? Vamos continuar. Quanto tempo que eu tenho? Já passei dos 20, só fechar isso aqui rapidinho. Falar um pouquinho da relação entre agricultura e tecnologia. É uma loucura isso, né? Porque nós temos algumas espécies que são características de países mais frios, de países temperados, conseguindo ser produzidas em países tropicais, equatoriais, que são mais quentes. Quer um exemplo? A soja. A soja não é típica do Brasil. E o Brasil é um dos maiores, se não o maior exportador de soja do mundo. Como que fizeram isso? Tecnologia. Mudaram a composição química do solo, né? Utilizaram sementes geneticamente modificadas, adaptadas ao clima tropical, equatorial, e conseguiram plantar soja no Brasil. É isso. Pegaram? Ou seja, é transgênica. Ou seja, a tecnologia, né, que vem a partir do pacote verde, da Revolução Verde, da década de 1970, da segunda metade do século XX, foi fundamental para que espécies que antigamente só eram produzidas em países frios pudessem ser produzidas em países quentes. E aqui, obviamente, mudanças genéticas em espécies vegetais. Isso está implícito. Assim como é muito óbvio que para que essas espécies consigam ser plantadas, um monte de tecnologia teve que ser utilizado, também é bem óbvio, depois dessa conversa toda que a gente teve, que as sementes serão geneticamente modificadas para que se adaptem ao clima mais quente. Beleza? Nossa, minha garganta foi embora. Vou fechar aqui e volto na parte 2.